A aquisição da alta cultura é o único meio que você tem para ter uma conduta moral que preste. Fora disso, você está no mundo da irresponsabilidade moral. Por exemplo, existe um escritor inglês, Frank Raymond Leaves, que dedicou sua vida a mostrar para as pessoas que a literatura de ficção é uma meditação sobre as possibilidades da vida moral humana. Na medida em que concebe enredos e situações possíveis, você está pesando o nível de responsabilidade moral que está presente na infinidade das situações humanas mais particulares e até indescritíveis. Ora, São Tomás de Aquino dizia que o grande problema da moral é que a regra é a mesma, mas as situações são infinitamente variadas. Então você não sabe como entender a regra geral em relação a cada situação. Ao mesmo tempo, você não pode viver todas as situações humanas, mas pode imaginá-las. Você pode ampliar o seu imaginário até ser capaz de compreender as situações humanas, as mais diferentes possíveis e as mais afastadas da sua experiência imediata. Como é que nós fazemos isso? Por imaginação e pela literatura de ficção. Sem isso, você simplesmente não compreende as situações, não compreende a delicadeza e a sutileza das situações. Se você não compreende a delicadeza e a sutileza das situações, você vai julgar os seres humanos mediante uma projeção ingênua de sua própria pessoa sobre eles, sem entender exatamente o que está se passando com eles. Vivenciar imaginativamente as mais variadas possibilidades de vida humana, de situações humanas, de dramas humanos, de conflitos humanos, é o aprimoramento da sua imaginação moral, e não há outro instrumento para isso. Portanto, a grande literatura tem uma função eminentemente educativa e, pior, só ela tem essa função educativa. O simples raciocínio lógico, moral, não serve para isso. Mesmo as obras de filosofia moral e de teologia moral mais sublimes que existem não servem para isso. Por exemplo, uma grande obra-prima como A Teologia Moral, de Santo Afonso de Ligório, são 8 volumes onde ele vai estudando as mais diferentes situações. Santo Afonso de Ligório era bastante detalhado, mas em comparação com a variedade real das situações humanas, aquilo é nada. Ou seja, o pensamento lógico jamais poderia abranger a totalidade das situações. É necessário uma imaginação poderosa, porque através da imaginação você se identifica com os outros. Porém, o tempo que eu vejo as pessoas perdendo, fazendo julgamentos morais sobre coisas que não entendem, é um negócio terrível. Então, por que em vez de fazer julgamentos morais, se tem tanto interesse em moralidade, você não tenta ampliar a sua percepção moral através da leitura das grandes obras de literatura? Não há uma grande narrativa, romance, conto, novela, peça de teatro que não seja baseado num conflito moral. Pelo número de romances, contos, novelas e peças de teatro existentes, você imagina o número de conflitos morais diferentes que podem existir. Você tem a solução para todos eles na cabeça? Não.